Amélia com a palavra. Claro, senador Paulo Paim, cara senadora Vanessa, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senador Paim, eu, como sempre, represento os senadores do nosso Estado nas cerimônias que têm grande relevância para o nosso Estado. A primeira ponte do Guaíba foi feita há 58 anos passados. E nessas quase 6 décadas, aquele estado e aquela região mudaram substancialmente. Como nós mudamos, nascemos, temos adolescência, infância, ficamos adultos e envelhecemos, e assim também uma ponte tem uma vida útil e ela continua ali necessitando de uma irmã. E hoje nasceu a irmã da ponte do Guaíba. Como disse Vossa Excelência, me antecedendo aqui na presidência, senador Paim, foi uma cerimônia no Palácio Planalto, que eu tive a honra de comparecer, convidada do ministro dos Transportes, César Borges, porque a assinatura do ato foi prestigiada pela presidente Dilma Rousseff, que fez questão de dizer: eu estou presidente, mas sou moradora de Porto Alegre. E, portanto, nessa condição, ela conhece profundamente todos os problemas de mobilidade urbana na capital, na região metropolitana e no Estado. Esta ponte, assim como aquela ponte, a nossa ali próxima à Igreja dos Navegantes, é uma ponte bonita que é içada, e cada vez que é içada, ali ficam algumas horas, literalmente congestionado o trânsito, e alguns problemas decorrentes desse içamento, para que as embarcações passem por baixo dela, representam às vezes até risco de vida, porque são ambulâncias que vêm trazendo pacientes que devem ir para tratamento emergencial de hospital, ou parturientes que precisam às vezes fazer o parto ali mesmo na estrada. Então, eu dou apenas esses 2 exemplos para dar a dimensão da relevância desta obra para o Rio Grande do Sul. Por isso, o significado histórico, como o senhor muito bem salientou, senador Paulo Paim, eu representei lá o senador Simão e Vossa Excelência com muita honra, a presidente assumiu hoje, nesta segunda-feira, um sério compromisso para que a nova e segunda ponte do Guaíba, importante e necessária obra para o nosso Estado, saia definitivamente do papel. O contrato para o início imediato das obras foi assinado nesta manhã, durante um ato no Palácio do Planalto, do qual participei representando os 3 senadores. Estavam lá presentes o ministro dos Transportes, César Borges, e o diretor, que é o executivo do DENIT, o general Jorge Frache, além, claro, do ministro Aloysio Mercadante, da ministra Ideli Salvati, Maria do Rosário, Miguel Rosseto e do agora deputado Pepe Vargas. E, evidentemente, o governador Tarso Genro, os prefeitos das regiões envolvidas diretamente. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, de Guaíba, Henrique Tavares, e de Canoas, Jairo Jorge. Além do presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, deputado José Esperotto, que, como o senador Zambiase, muito bem lembrado por Vossa Excelência, senador Paim, tanto lutou por este projeto que é, como disse Vossa Excelência, um anseio, não de um partido, não de toda a sociedade do Rio Grande do Sul, não só da metade sul, não só de Guaíba, não só de Porto Alegre. É um anseio dos gaúchos. Ali, por isso, foi prestigiado pelo próprio presidente da Fiergs, o presidente Heitor Miller. E eu também faço questão, Vossa Excelência lembrou do senador Zambiase, de um líder de Guaíba, o Luiz Domingues, que foi, assim, tanto quanto o senador Zambiase, incansável no encaminhamento desta matéria, na mobilização da bancada do Rio Grande do Sul, diante da relevância deste grande projeto. Isso demonstra que a efetiva construção da segunda ponte, ainda dependente de um licenciamento ambiental por parte da FEPAM, é de extrema relevância para a população da região metropolitana e da metade sul do nosso Estado. É uma obra crucial, eu diria,
para esta população que trafega dia e noite entre essas cidades para trabalhar, estudar, resolver problemas do cotidiano, transportar mercadorias e uma série de outras atividades, como até o abastecimento com vários produtos e alguns de primeira necessidade. Como lembrou a presidente Dilma Rousseff, que mora em Porto Alegre, existem atualmente dificuldades logísticas e de mobilidade na região, particularmente entre a capital e o município de Guaíba, que está a 32 quilômetros da nossa Porto Alegre, atravessa a ponte na BR-116. O consórcio privado responsável pela obra o consórcio Ponte do Guaíba, é o nome do consórcio, foi vencido pela Queiroz Galvão e EGT Engenharia. Estavam lá os representantes dessas duas empreiteiras. E eles terão prazo de 3 anos para entregar a ponte e as suas alças de acesso. A construção dos acessos à ponte depende da realocação de cerca de 850 famílias, que serão desalojadas nas duas margens. E os atingidos serão colocados em uma vila temporária, mas depois será obedecido um critério, seguindo os moldes do que aconteceu na BR-448 ou na RS-448, a chamada rodovia do Parque, em que, segundo palavras do próprio ministro César Borges, o modelo adotado na realocação dos moradores nas cercanias vai ser adotado também na segunda ponte, uma vez que os organismos e os agentes financiadores consideraram este modelo de alto alcance social e, portanto, de grande mérito do ponto de vista do atendimento dessas comunidades que serão afetadas por essa grande obra. Como disse o senador Painha, a obra está orçada em 649 milhões e 600 mil reais. A ponte terá 7,3 quilômetros de extensão e 28 metros de largura. Esses 7,3 quilômetros é em toda a extensão, incluindo os acessos. Na verdade, a ponte terá 1 quilômetro e 900 metros. A nova ponte precisa, por isso, ser construída imediatamente para facilitar a vida de todos os gaúchos. A conclusão dessa ou de qualquer outra obra de infraestrutura significa menos tempo no trânsito e, consequentemente, mais qualidade de vida e maior eficiência nos deslocamentos, como reconheceu, aliás, a própria presidente no seu pronunciamento naquela cerimônia. Vale lembrar que a primeira ponte içada que usa um defasado sistema de levantamento para permitir a travessia do Guaíba, como eu disse no começo dessa manifestação, tem 58 anos. O tempo de deslocamento por meio da antiga ponte é muito demorado. A ponte nova não terá içamentos e ela terá 3 vãos que permitirão a navegabilidade pelo Guaíba. Algumas mulheres já tiveram filhos no meio do caminho para o hospital devido à demora no deslocamento e às dificuldades de acesso por conta da paralisação do tráfego naquela oportunidade do içamento da ponte. É uma obra superada pelo tempo. Está aquém do desenvolvimento alcançado pelo nosso Estado nos últimos anos. As melhorias na BR-448, por exemplo, desafogaram uma parte importante de acesso a Porto Alegre. É preciso agora concluir também as obras na BR-116. São investimentos de quase 10 bilhões de reais, que são dentro do programa do governo Dilma Rousseff no nosso estado, que inclui duplicações e melhorias entre os municípios de Eldorado a Pelotas e Pelotas Rio Grande. 2 rodovias federais que são estratégicas para o desenvolvimento do nosso estado, considerando o Rio Grande um porto marítimo da maior relevância, um dos 3 maiores do país. Eu queria também lembrar que ali em Rio Grande está o Polo Naval, que foi um projeto anunciado pelo governo passado e mantido com os investimentos agora no governo da presidente Dilma Rousseff. Vale lembrar também que obras atrasadas significam custos elevados. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, aliás, que os atrasos na entrega e os estouros na previsão de gastos afetaram a maioria dos projetos da Petrobras destacados no Programa de Aceleração do Crescimento, pacote do governo que elenca as principais obras do país. O jornal comparou os atuais prazos e custos estimados em projetos da estatal com as metas divulgadas anos atrás, quando essas obras passaram a fazer parte do PAC.
Os 14 projetos analisados, que envolvem plataformas de petróleo, refinarias, indústria naval e combustíveis renováveis, totalizavam inicialmente despesas estimadas em 120 bilhões de reais. Hoje, após os atrasos, as expectativas equivocadas e a variação cambial, o custo previsto saltou para 182 bilhões de reais. O valor, que inclui o que já foi gasto e o que ainda será despendido, representa avanço de 52%, ou 31% descontado da inflação do período. A diferença de 62 bilhões equivale a 8 vezes a soma das despesas com a construção e reforma dos 12 estádios, melhor dizendo, dos 12 estádios da Copa deste ano. Em 8 meses, em 8 desses, 14 projetos da companhia no PAC, há atrasos que variam de 1 a 4 anos e meio. Por isso, a importância de acelerar as obras de infraestrutura. Atrasos dão inevitavelmente margem para que as empresas façam aditivos aos contratos. Prazos não são cumpridos e problemas que, lamentavelmente, também acabam comprometendo a própria qualidade de vida dos